Algoritmos e estruturas de dados 2. Professor Alexandre Freire. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Desculpem aí interromper o momento de relaxamento aí de vocês, mas temos que começar a aula. Vamos lá. A música aqui da abertura, eu nem sei o nome, tá? Eu peguei uma seleção de músicas aqui do Debussy, ou em francês aqui, Debussy. E, e aí, depois eu coloco o link para vocês lá, da seleção de músicas. Fica a dica aí, né, pessoal, que eu falei para vocês que é bom colocar uma música animada para dançar em casa, tal. É importante ter os momentos de alegria, né? De extravasar, né? Vai fazer uma faxina, vai limpar, bota uma música lá. Eu gosto também de ouvir, às vezes, umas piadas aqui, uns negócios de uns stand-up, aqui, umas coisas de humor, né? Para dar uma animada. Mas também é bom ouvir aí de vez em quando também alguma coisa para relaxar, né? Então aqui essa seleção de músicas aqui do Debussy, eu vou falar Debussy, tá? Não vou ficar falando Debussy não, que é muito difícil. Essa seleção aqui é boa para relaxar, eu já dei as minhas relaxadas aí várias vezes ouvindo. Muito bom também, para quem gosta aí de dar uma meditada e tal. E enfim, mas vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje aqui. Melhores momentos. Aliás, aqui eu tô aqui falando para vocês do relaxamento, eu tô lembrando aqui das experiências que eu já estava até conversando outro dia com o Gustavo, né, que é o colega de vocês aí que indicou a música do Marcos Miller aí na aula passada. Tava contando para ele das coisas das experiências que eu tive, né, com assim, digamos, meio paranormais, né? E é engraçado que sempre que eu converso dessas coisas aí, eu gosto desses assuntos, né? E converso com várias pessoas e sempre tem algum relato também, as pessoas sempre vão contando. Eu tinha uma amiga que ela tinha muito assim essa coisa de que o pessoal chama de viagem astral, né? Sair do corpo e tal. E lembrar depois, né? Então ela lembrava que ela foi em tal lugar, não sei o quê. E, assim, realmente é um negócio bem bacana. E aí eu lembrei disso porque quando a gente fala de relaxamento, eu já fico lembrando assim dessas coisas, né? Eu relaxo demais, eu já começo a querer decolar, vamos chamar assim. Eu nunca saí do corpo, né? Mas eu já tive outras experiências assim também. Mas não vou contar agora, senão a gente não começa a aula. Fica aí a curiosidade aí no ar. Depois, se um dia se alguém quiser me perguntar aí, a gente pode conversar. É, se a pandemia parar, né? Quando a pandemia acabar, quem sabe vocês me trombarem um dia lá na EASH, quiser bater um papo, estamos aí. Ou quiser trocar uma ideia aqui pelo Whats também, estou à disposição. Só não vai me pedir dinheiro lá. Qualquer outra coisa, quiser conversar, estamos aí. Então tá bom, vamos começar a aula, chega de enrolar, né? Na aula passada, a gente estava falando do problema de encontrar ciclo, né? Determinar se um determinado é boa, né? Determinar se um digrafo tem ciclo ou não, né? Então, por exemplo, esse digrafo aqui, ó, ele tem um ciclo. Por exemplo, esse ciclo aqui que está em vermelho, certo? Lembrando que a definição do ciclo né? Eu vou começar em algum vértice aqui qualquer do ciclo, aí eu vou andando nos arcos aqui do ciclo, né? Então, na direção deles, né? Então, eu estou indo do 4 para o 2, aí eu vou do 2 para o 1, do 1 para o 5, do 5 para o 3, do 3 para o 4. Voltei na origem, né? Então, isso que caracteriza o ciclo. Tá? Ele é quase um caminho, só que é um caminho, entre aspas, caminho que vai
começa num vértice e depois termina nesse mesmo vértice, né? Esse outro digrafo, então quando o digrafo tem o ciclo, fica meio na cara, né? Eu falo para você, ó, tem o ciclo. Aí como que eu provo para você que tem o ciclo? Eu te mostro o ciclo, né? Ó, tá aí o ciclo, né? Você não vai duvidar porque é bem óbvio de olhar. Agora, quando não tem o ciclo, né? Por exemplo, esse digrafo aqui não tem ciclo, né? Qual o certificado compacto que eu posso te dar para você bater o olho e falar assim, ah, realmente esse digrafo não tem ciclo, né? A gente não viu isso ainda, então vamos ver na aula de hoje como fornecer um certificado aí de que um digrafo não tem ciclo. Bom, o algoritmo que a gente estudou na aula passada para determinar lá se um digrafo tem ou não tem ciclo, ele é baseado nessa propriedade aqui, né, de que todo arco de retorno pertence a um ciclo e todo ciclo tem um arco de retorno, né? Então, ou seja, né, um digrafo G ele tem ciclo se e somente se ele tem algum arco de retorno, tá bom? Então, se ele tiver o arco de retorno é porque tem ciclo. Se não tiver arco de retorno é porque não tem ciclo, tá bom? E aí o nosso algoritmo, ele se encarregava de verificar isso pra gente, né? Se tinha ou se não tinha arco de retorno. Aí, relembrando também da aula passada, como que a gente caracteriza um arco de retorno, né? Que são esses verdinhos aqui, né? Então, o arco de retorno, ele é caracterizado quando então um determinado arco VW, né, ele é de retorno quando, no instante em que eu finalizei o vértice V, eu já tinha descoberto, né, então antes de eu finalizar o V, eu tinha descoberto o W, mas eu ainda não tinha finalizado o W, tá bom? Vocês lembram desses vetores aqui, D e F, né? O D, ele marca um instante em que o vértice foi descoberto na busca em profundidade, né? É a primeira vez que o vértice foi visitado, né? Assim, o vértice é visitado uma vez só, mas nesse instante em que ele é visitado é que a gente marca que ele foi descoberto. E aí, quando a gente está num vértice, aí a gente tem que examinar todos os arcos que saem dele, né? Quando a gente terminou de examinar todos esses arcos, aí a gente diz que o vértice está finalizado, vamos dizer assim, né? E aí a gente marca nesse vetor F, tá bom? Então essa desigualdade aqui do meio é trivial, né? Um vértice V, ele sempre vai ser descoberto antes de ser finalizado, né? Então o D do F é sempre menor do que o D do V, né? É sempre menor do que o F do V, né? Isso sempre é verdade para qualquer vértice V. Agora, o que importa mesmo são essas desigualdades aqui, ó, das pontas, né? Então, para o arco VW ser de retorno, é porque quando eu finalizei o V, eu já tinha descoberto o W antes, né? Mas eu ainda não tinha finalizado o W, né? Então, esse arco aqui, por exemplo, ó, eu estava na busca em profundidade, eu descobri o 0, aí eu descobri o 5, descobri o 2, descobri o 1, e aí eu encontrei esse arco. Ou seja, ele está voltando aqui para o 5, que eu já tinha descoberto o 5, certo? Antes aqui, né? Aí desculpa, né? Eu vou. Não, é isso, tá certo. Aí, como eu não tinha finalizado o 1 ainda, então é claro que ele vai ser finalizado depois, né? De eu ter descoberto o W, certo? Então, assim, eu tô olhando para o arco. Eu não sei se eu vou finalizar o vértice ainda, porque poderia ter mais arcos ali para baixo. Mas eu já sei que ele vai ser finalizado depois de eu ter descoberto o W, porque né, o W já foi descoberto aqui. E aí, como esse cara está lá em cima, na chamada recursiva, lembra que assim, as folhas são as que são finalizadas primeiro, né, na busca em profundidade. Eu vou descendo, aí eu só vou voltar na recursão aqui para o 5 depois que eu tiver finalizado o 1 e o 2, certo? Então a raiz da arborescência é sempre a última a ser finalizada, né? Quanto mais perto da raiz você está, mais tarde você vai ser finalizado, né? Então, beleza, quando acontece isso, né, o D do W é menor do que o F do V, que é menor do que o F do W,
aí eu tenho o arco de retorno, certo? O nosso algoritmo lá, ele se encarregava de verificar isso, certo? A gente viu isso na aula passada. Como é possível verificar a resposta, né? Então, assim, uma vez que você rodou algum algoritmo de detecção de ciclo, aí você quer o algoritmo de detecção de ciclo, ele não é um algoritmo trivial, né? Ele tudo bem que não é assim, uma busca em profundidade, aí tem toda essa coisa do arco de retorno, a gente precisa pensar um pouco, não é uma coisa trivial, né? Que eu coloco o algoritmo na tua frente lá e falo, ó, isso aí é óbvio que está correto, né? Não é assim. Né? A ideia do certificado já é ter algo mais óbvio, assim, né? Então você vai falar, eu quero ter algo, uma vez que você rodou o algoritmo, né? Produza para mim algo que seja bem básico, que eu consiga olhar para eu verificar que está correta a resposta do teu algoritmo. Tá? Esse é um conceito que eu acredito que vocês não devem ter visto isso em outro lugar que não aqui nessa disciplina, que eu acho que é uma das coisas bem bacanas que tem aqui nessa parte de grafos. Né? Não que essa ideia do certificado só exista com grafos, mas eu digo assim, que a gente está começando a ver isso agora, né? Junto com essas coisas de grafos. Né? Mas enfim, e que eu acho que é uma coisa muito legal, né? Você poder tipo, olhar para uma coisa e ter certeza que ela está certa, né? Então, dado que o algoritmo ele tem que falar sim ou não, né? Se o de grafo tem ou não tem ciclo, eu preciso ter certificado aí das duas respostas, né? Tanto do sim como do não. Então, como é possível verificar que existe ciclo? Né? E como é possível verificar que não existe ciclo? Né? Bom, o certificado da existência é bem básico, né? Se você falar para mim, ó, que nem eu mostrei para vocês aqui, ó, tem ciclo? Tem. Ah, então me mostra o ciclo aqui, certo? Aí eu vou olhar lá, vou no digrafo, né? Você vai falar para mim, ó, os vértices que estão no ciclo são esses aqui, ó, nessa ordem aqui, ó, 1, 5, 3, 4, 2. Aí eu vou olhar no digrafo, tem o arco do 1 para o 5? Tem. Tem do 5 para o 3? Tem. Tem do 3 para o 4? Tem. Tem do 4 para o 2? Tem. Tem do 2 para o 1? Tem. Ah, então isso aí é um ciclo. Ah, então beleza, eu acredito no teu algoritmo. Né? Então o certificado do sim, beleza, tá bom? Aí, só que como que a gente vai representar o ciclo lá no nosso certificado? A gente vai usar aquela representação da arborescência lá, aquele vetor dos pais lá, que é o que contém a árvore de busca em profundidade, né, que a gente chama. Desculpa, não é a árvore, é a floresta. Né, a floresta de busca em profundidade. Né, ele contém todas as arborescências que a gente construiu lá no nosso algoritmo. Então a gente vai usar isso no certificado para ficar mais fácil, né? O nosso algoritmo já produz isso, certo? Então nós vamos usar isso para dar o certificado, tá? Então qual que vai ser o certificado? A gente vai entregar na mão de quem quiser checar se tem o ciclo mesmo, o vetor dos pais, e aí a gente vai falar o arco de retorno que está lá na. Deixa eu pegar a figura. Ó, por exemplo, então eu vou dar o vetor dos pais, que esse vetor dos pais ele diz para mim aqui quais são os arcos vermelhos, né, que são os arcos de arborescência, e aí eu vou entregar também o arco de retorno que o meu algoritmo detectou lá, tá bom? Porque aí se você souber qual é o arco de retorno e você tiver aqui a arborescência na mão, basta você pegar e falar, então, vamos supor, o arco é do 1 para o 5, né? Então eu vou pegar do 1, lá na arborescência eu vou falar, quem é o pai do 1? É o 2. Aí eu verifico, tem um arco do 2 para o 1? Tem. Aí eu vou para o pai do 2, né? Aí eu olho, tem arco do 5 para o 2? Tem. Né? E aí, então você me deu o arco 5, eu verifico, né, se isso é um arco mesmo ou não, e depois eu verifico, vou subindo aqui dentro da arborescência e vou verificando se o arco existe mesmo lá no digrafo. Se eu conseguir verificar isso, né, e deu certo, então existem mesmo todos esses arcos lá no digrafo, então você mostrou que tem um ciclo, tá bom? Então, construir um algoritmo que verifica a resposta do outro algoritmo é tranquilo, certo? Então vamos ver aqui, ó, o algoritmo. A gente tá deixando trechos de código aqui, porque, enfim, é a parte que interessa mesmo, né? Não tem aqui a declaração da função, coisas assim. Então imagina que assim, ó, você vai passar para mim, tá? Como parâmetro,
um arco VW e a floresta de busca em profundidade, tá bom? E aí eu vou verificar se isso de fato é um ciclo, tá bom? O arco VW tem que ser o arco de retorno lá, tá? Dentro de alguma dessas arborescências que estão aí na floresta de busca em profundidade. Então o que, que eu vou fazer? Ó? Primeiro, eu vou verificar se esse arco de retorno aí que você está me falando, ele realmente existe lá no digrafo, tá? Se ele não existir, eu devolvo aqui que o teu certificado está furado, né? Lembra assim, tá, pessoal? A ideia é, você vai rodar um algoritmo que encontra, que determina, né, se o digrafo tem ou não tem ciclo, e depois você quer rodar um algoritmo para verificar a resposta, tá bom? Então, o algoritmo que a gente está rodando aqui é para verificar a resposta, tá? Para ver se o teu algoritmo rodou certinho. Então eu estou olhando primeiro para esse arco VW para ver se ele existe mesmo lá no digrafo. Se ele não existir, né, já dá erro. Você já me passou aí alguma coisa furada. Depois, se ele existe mesmo, falta eu checar agora o caminho lá na arborescência, né? Se o arco vai do V para W, então eu tenho que andar na arborescência do W até o V, né? Eu tenho que ir andando do pai do W para o avô do W, para o bisavô do W, até eu chegar no V, certo? Então por isso que ele chama o algoritmo aqui invertendo W com V, tá bom? Aí vamos ver aqui o que faz esse algoritmo. Ó. Primeira coisa, aqui ele recebe os parâmetros aqui como ST, né? Ele trocou aqui o nome do WV para ST, tá bom? Vou até marcar aqui na minha anotação. Ele quer ver se tem o caminho do S para o T, né? Aí, primeira coisa, dentro da arborescência lá, né? Aí, a primeira coisa, olha para ver se o pai tanto do S como do T está definido, tá bom? Então, o pai deles tem que estar definido, certo? Eles estão dentro da arborescência. Se não tiver definido, deu erro, né? Aí eu falo, agora o W aqui é outro W, tá? Não é o. Até vou dar uma bronca aqui, ó. Dar uma bronca assim, né? Vou dar uma dica, né? Evita, tá, pessoal? Achei que ficou um pouco confuso, né? Que tá usando VW aqui, aí aqui usa ST, aí mistura VW aqui. Então, cuidado aí que sempre quando você for usar nome de variável, usa de forma consistente, tá bom? Aqui acabou o código aqui acabou ficando com esse erro de consistência, vamos chamar assim. Beleza. Aí, ó, então o pai do S do T tem que estar definido. Aí eu falo, ó, W começa no T, certo? Porque lembra que assim, ó, para ter caminho deixa eu mostrar a figura aqui para vocês, ó. Então, aqui no caso, desculpa, o S é o 5, tá? E o T é o 1, certo? Então, eu quero saber se existe esse caminho aqui, ó, do 5 para o 1, né? Do S para T. Então, como a arborescência ela só marca lá quem é pai de quem, né? Então, eu vou começar lá no T, né? E eu vou andando para o pai até eu chegar no S, certo? Só relembrando isso aí. Então aqui, ó, estou começando o W no T, enquanto o W for diferente de S, aí eu vou andando para o pai, né? Então o V, que é o próximo, o V de hoje é o W de amanhã, né? Então o V aqui de agora é o que depois vai ser o W, né? Então na próxima iteração, ou seja, eu vou andar para o meu pai, né? Só que aí antes de eu andar para o meu pai, eu tenho que ver se esse arco aqui, se isso é um arco lá no digrafo, né? Então eu vou lá na matriz de adjacência, eu olho aqui, existe arco de V para W? Se não existir, deu erro, tá bom? Então o que a gente está fazendo, primeiro aqui, ó, é olhar para o pai do W, né? Aí a gente vai falar, existe, aí o pai do W a gente está chamando de V, né? Aí, então se o V é pai do W, tem que ter o arco VW lá no digrafo, certo? Se não tiver, é porque tem alguma coisa errada, tá bom? Aí a gente vai verificando todos os arcos aqui desse caminho, desse jeito. Beleza? Então ele verifica, se der erro ele já retorna erro, senão ele vai subindo até chegar no S. Chegou no S e não devolveu nenhum erro, aí eu consegui verificar todos os arcos do ciclo, tá bom? Aí eu devolvo que tá ok. Beleza? Lembra que assim, né, esse algoritmo aqui,
assim como a gente tinha falado lá também na hora de verificar a existência de caminho, né? Se você passar um vetor de pais aí que tem um ciclo que não poderia ter, certo? O vetor do pai tem que descrever uma arborescência. Se ele tiver, e a arborescência não tem ciclo, né? Desculpa, o vetor do pai tem que definir uma floresta de, da busca em profundidade, que é uma coleção de arborescências, né? Ou seja, não contém ciclos, certo? Mas se você me passar um vetor de pais que contém um ciclo, eu cair aqui dentro desse ciclo, né? E o S não estiver lá, né, dentro desse ciclo, aí lascou, né? Eu estou falando ciclo no vetor de pai, tá? Porque aqui no digrafo tem o ciclo, mas no vetor do pai não tem ciclo. O pai do 5 aqui, ó, não é o 1, né? O pai do 5 é o 0, né? Certo? Então, olhando só para os arcos vermelhos, não contém ciclo, né? Então, o que eu falo é assim: se você me dá um vetor falando que o pai do 1 é o 2, o pai do 2 é o 5 e o pai do 5 é o 1, aí ferrou, né? Aí ele vai ficar aqui num laço e não vai parar. Mesma coisa que poderia acontecer lá no algoritmo que verifica o certificado do caminho, tá bom? Então, se a gente quisesse se precaver contra isso, aí a gente deveria botar algum if aí para eliminar essa hipótese, essa possibilidade, né? Tá bom, agora essa parte aqui, apesar de eu não falei disso na aula passada, né? Apareceu aqui no melhores momentos da aula passada, mas a gente não viu isso aqui na aula passada, né? Mas até aqui nada assim muito novo, né? Agora, aonde a coisa fica nova mesmo é a partir de agora, né? Deixa eu dar um bico aqui na minha água. Então vamos falar de DAGs, que são os digrafos acíclicos. Um digrafo é acíclico se não tem ciclos, tá bom? Digrafos acíclicos também são conhecidos como DAGs, que é do inglês aí Directed Acyclic Graphs. Exemplo, esse aí é um digrafo, é um DAG, vou chamar de DAG agora. Esse não é um DAG, né? Porque tem um ciclo, né? Então, ou seja, né? A gente ainda está nesse dilema. Como que eu sei se um digrafo tem ou não tem ciclo? Né? Só que agora a gente pode usar esse nome aqui. Como que eu sei se um digrafo é um DAG ou não é um DAG, né? Bom, uma permutação dos vértices de um digrafo é uma sequência em que cada vértice aparece uma e uma só vez. Tá? Uma ordenação topológica de um digrafo é uma permutação, aí a gente vai usar esse TS aqui de Topological Sorting, no inglês, né? Dos seus vértices, tal que todo arco tem essa forma aqui, ó. Se o I aparece antes do J na ordenação topológica, aí você pode ter o arco indo do I para o J. Tá? Então, assim, sempre que você tiver um arco IJ, né? Então é porque a ordem deles lá na ordem topológica, o I tem que estar antes do J, tá bom? Então você vai. É como se você colocasse os vértices aqui, que eu não tenho nenhuma figura disso, né? Aqui. É como se você alinhasse esses vértices aqui numa reta, numa certa ordem, em que você vai olhar para os arcos e eles vão estar sempre indo da esquerda para a direita, tá bom? Nunca vai ter um arco indo da direita para a esquerda, tá? Então, de novo, ó, imagina que você vai colocar esse, é um jeito horrível de desenhar grafo, né? Colocar os vértices tudo numa linha reta, né? Então, imagina que você vai colocar esses vértices tudo numa linha reta. E aí, em alguma permutação, aí, se você fizer uma permutação em que os arcos eles estão todos indo da esquerda para a direita, então a ponta inicial ela vem antes da ponta final, nessa ordem aí, então isso aí é um DAG, tá bom? Essa que é a propriedade. Aí com isso a gente consegue saber que o primeiro vértice aqui da ordenação topológica ele tem que ser uma fonte, né? A fonte é o que? É um vértice que só tem arco saindo dele, não tem nenhum arco entrando nele.
certo? Porque se ele está na posição 0, tivesse um arco entrando nele, esse arco estaria vindo da direita para a esquerda, certo? Então isso não pode acontecer na ordem topológica. E a mesma coisa com relação ao último vértice da ordenação topológica. Ele é um sorvedouro, né? É a mesma coisa assim, as avessas, né? Então o sorvedouro ele não tem nenhum arco saindo dele, ele só tem arco chegando nele. Porque se ele é o último e tivesse um arco saindo dele, esse arco estaria indo da direita para a esquerda, tá bom? Então ele só pode ter arcos entrando nele. Exemplo de uma ordenação topológica desse de grafo é 0, 3, 2, 4, 5, 1. Vamos ver aqui, ó. Do zero, vamos pegar, deixa eu ver como é que eu checo isso com vocês, né? A gente vai olhar, a gente vai olhar para o vértice e aí todos os arcos que saem dele tem que estar indo para vértices que a gente ainda não olhou, tá bom? Então vamos olhar aqui, ó, o zero. Deixa eu ver se não. Eu vou ter que fazer isso mesmo. Então o zero, ó. O zero só tem arco saindo para os vértices que a gente não olhou, porque a gente não olhou ninguém, só olhou o zero. Né? E o zero é uma fonte, certo? Não tem nenhum arco entrando nele. Beleza. Aí agora, imagina que você riscou aqui o zero, tá? Vamos olhar o próximo, o 3. Bom, dado que eu risquei o zero, ó, né? Então o 3 ele tem arcos saindo dele, mas não indo para trás, né? Então o zero ficou para trás dele. Então tudo bem, né? O 3 aparecer aqui. Beleza, vamos olhar o 2 agora. O 2 é a mesma coisa, ó, ele tem arcos indo para o 1 e para o 2. O 0 e o 3 que apareceram antes dele não, né? Ele não tem arco indo nem para 0 nem para 3. Beleza? Vamos olhar o 4. O 4, ó, arcos indo para 1 e para 5. Não tem nenhum arco indo nem para 2, nem para 3, nem para 0. Maravilha. O 5, ele só tem arco indo para o 1, que a gente não olhou ainda, né? Não tem nenhum arco para 0, para 2, para 3 e para 4. Maravilha, então. E aí, por último, o 1. E aí, o 1 é um sorvedouro, né? Ele não tem nenhum arco saindo dele, certo? Só tem arcos entrando nele. Então, essa aqui é uma ordem topológica desse digrafo. Se você colocar esses vértices aqui, ó, numa linha reta, né, o 0 primeiro, depois o 3, depois o 2, depois o 4, depois o 5, depois o 1, aí você vai ver os arcos todos indo da esquerda para a direita, tá bom? Aí, se você olhar assim, visualmente vai ficar mais fácil de você ver que não contém ciclos, né? Porque se os vértices estão numa linha reta, para ter ciclo, você teria que andar para a direita e voltar para a esquerda, né? Então, uma coisa que é muito mais óbvia de você olhar e ver que não tem o ciclo, tá bom? Então, a ordenação topológica ela serve para isso. Quer dizer, não é só para isso, né? Mas assim, é um certificado de que o digrafo não tem ciclo, tá bom? Eu digo assim que não serve só para isso porque tem alguns algoritmos que eles, você fala assim, eu vou resolver o algoritmo que, sei lá, encontra caminho mínimo, né? A gente viu aqui só o algoritmo que encontra caminho, né? Um caminho qualquer, mas tem um algoritmo de caminho mínimo, por exemplo, né? Aí quando você fala, mas eu vou adaptar agora esse algoritmo para o caso específico em que o digrafo de entrada é um DAG, né? Aí o algoritmo fica mais eficiente. E o algoritmo ele usa lá a ordenação topológica do DAG, tá bom? Então tem muitos algoritmos que fazem isso. Eles pegam o DAG, eles usam, né, o fato do digrafo de entrada ser um DAG, faz a ordenação topológica, né, do DAG, para depois rodar o algoritmo. E isso faz com que o algoritmo fique mais eficiente, tá bom? Então esse negócio de ordenação topológica ajuda aí vários algoritmos a ficarem mais rápidos para esse caso específico aqui em que o grafo em questão é um DAG. DAGs versus ordenação topológica. É evidente que um digrafo com ciclos não admite ordenação topológica, certo? Isso eu já falei para vocês, acho que ficou claro. É menos evidente que todo DAG admite ordenação topológica. Não é tão óbvio quanto a primeira afirmação, mas também não é tão difícil de ver isso, né? Que
que o DAG sempre vai ter uma ordenação topológica, né? Quer dizer, não sei, né? A definição, como que a gente definiu o DAG, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Ah, tá, é porque o jeito que a gente, ó, a definição de DAG é um digrafo que não contém ciclos, né? Então não é tão óbvio assim que, né, qualquer DAG que você tiver, ele vai ter uma ordenação topológica. E acho que isso não é tão evidente, né? Bom, a prova desse fato é um algoritmo que recebe qualquer digrafo e devolve uma das duas, um ciclo ou a ordenação topológica. Tá? Então o algoritmo ele te dá essa prova aí, tá? De que todo DAG tem uma ordenação topológica. Por quê? Porque ele prova para você que ou o digrafo que você deu não é um DAG, então ele vai te dar o ciclo, ou então esse algoritmo ele te garante que ele vai te devolver uma ordenação topológica, tá bom? Então qualquer DAG que você enfiar nesse algoritmo ele vai cuspir para você uma ordenação topológica, certo? Então, portanto, toda ordenação topológica, ou desculpa, todo DAG tem uma ordenação topológica. Algoritmos de ordenação topológica. Vamos ver aqui uma primeira tentativa, né? Bom, a gente vai trabalhar em cima do seguinte invariante aqui, ó. Vai armazenar nesse vetor TS da posição 0 até a posição i-1 uma permutação de um subconjunto de vértices de G e devolve o valor de I. E aí o que vai acontecer? Tá, isso aqui... Tá, é porque isso aqui ó, vai ser uma ordenação topológica desse pedaço do digrafo. Tá? É que eu falei em variante aqui, na verdade o slide não está falando em variante. Né? O slide só está falando que assim, se no final o I chegar até o V, então esse pedaço aí que vai conter todos os vértices, né, vai ser uma ordenação topológica de G. Caso contrário, o G não é um DAG, tá bom? Então, no fundo, mas agora já que eu falei, né, vou manter aqui o que eu falei, que é assim, o algoritmo, porque de fato ele trabalha em cima desse invariante. Se você considerar só o subgrafo com os vértices que você colocou nesse vetor, e aí você vai olhar para essa ordem aí em que você colocou esses vértices, isso vai ser um DAG, tá bom? Esse subgrafo vai ser um DAG, tá? Mas tudo bem, vamos ver o algoritmo aqui, depois a gente discute melhor aí o que o algoritmo faz. Então, primeira coisa que o algoritmo faz, né? Ele vai pegar, ele precisa procurar uma fonte, certo? O primeiro vértice lá da ordenação topológica tem que ser uma fonte, né? Então a primeira coisa que ele faz é procurar uma fonte. Aí ele colocou uma fonte. Aí o que ele vai fazer? Na verdade, assim, ó, no início, ele vai contar qual é o grau de entrada de cada vértice. Tá? Então o grau de entrada desse vértice é 0, o grau de entrada desse vértice é 1, o grau de entrada desse aqui é 3, desse aqui é 1, né? Desse aqui é 2 e desse aqui é 3. Tá bom? Então ele vai contar esse grau de entrada de todos os vértices, aí ele vai falar assim, me dá um vértice aí com grau de entrada 0, que é uma fonte, né? Aí, o que ele vai fazer? Para cada arco saindo desse vértice que ele pegou, ele vai olhar para o arco e vai diminuir do grau de entrada da outra ponta aqui do arco, né? Por quê, né? Porque assim, agora esse arco aqui é como se ele não contasse mais como grau de entrada do 2, né? Porque, tipo, como eu já coloquei o 0 lá, né? Esse arco não é mais um impeditivo para eu colocar o 2 lá na minha ordenação topológica, certo? Porque né? Se eu colocar ele, o arco vai ficar da esquerda para a direita. Então, para mim, é meio que como se ele não existisse mais, tá? Esse arco, para mim, já não é mais problema, né? Então eu vou fazer isso, para todos os arcos saindo desse vértice, eu vou olhar lá a outra ponta e vou tirar um do grau de entrada. Então esse cara tinha grau de entrada 1, agora ele vai ter grau de entrada 0. Esse cara aqui tinha grau de entrada 3, agora ele vai ter grau de entrada 2. E esse aqui tinha grau de entrada 1 e agora ele tem grau de entrada 0, tá bom? Aí o que o algoritmo vai fazer? Ele vai pegar
um próximo vértice com grau de entrada zero, né? Depois dele ter feito isso, o 3 e o 2 ficaram com grau de entrada zero, tá bom? Aliás, do jeito que está lá no algoritmo, eu acho que ele pegaria o 2 primeiro e não o 3, tá? Porque ele vai olhar na ordem lá, né? Ele vai do zero pro n-1. Aí, então, se fosse simular exatamente o que acontece lá no algoritmo, ele ia pegar o 2 e não o 3, tá? Eu acho, né? Depois deixa eu só olhar o código aqui. Pá, pá, pá. Deixa eu ver aqui. Pá, pá, pá. Ah, não, não é, né? Não é bem isso, não. Então deixa eu voltar aqui. Não, então ele vai fazer assim, né? Não, é porque eu pensei uma coisa, mas na verdade o algoritmo ele ficaria mais lento se fizesse do jeito que eu pensei, né? Eu tinha pensado em fazer um laço em que ele encontra lá um cara com um grau zerado, aí ele faz esse negócio aqui de diminuir os graus de entrada dos vizinhos de saída aqui do vértice, e aí ele continua nesse laço, né? Só que na verdade não precisa ser assim, né? Ele vai colocar isso numa fila, então no começo ele coloca o zero numa fila, e, e aí ele vai olhando para os vizinhos, então ele vai olhar o. Ah, mas aqui o vizinho. Não, mas também. É, é porque, ó, vamos fazer aqui o que o algoritmo faz, né? Ele vai olhar para esse vizinho 2, aí ele vai diminuir o grau de entrada. Aí, quando ele diminui o grau de entrada, ele vai ver se deu zero, né? Se deu zero, ele vai jogar o 2 no final da fila, né? Que é o caso aqui, né? Ele vai olhar para o 2 e vai jogar no final da fila. Aí ele vai olhar para o próximo aqui, que é o 3, né? Aí ele vai pegar, vai ver, vai diminuir o grau de entrada, vai dar zero, aí ele vai jogar no final da fila, né? Então o 3 vai ficar atrás do 2 na fila, né? E aí depois ele vai olhar o 4, vai diminuir o grau de entrada, vai ver que não zerou ainda, então ele não vai colocar na fila. Aí ele vai tirar o próximo do começo dessa fila, que é o 2, né? Então, de um jeito ou de outro, era o 2 primeiro, se a gente fosse simular o algoritmo, né? Deixa eu só ver um detalhe aqui. Putz, era esse detalhe que eu queria ver. Se ele está usando lista de adjacência ou matriz de adjacência. Porque na lista de adjacência a gente não sabe, né? A gente não sabe a ordem em que os vértices foram inseridos, né? Então aí sim poderia ser o 3. Tá bom, desculpa aqui a confusão, tá, pessoal? Eu quis aqui fazer uma observação breve e acabou que eu estendi demais. Mas o fato então é assim, voltando, tá? Vou começar o algoritmo aqui de novo. Então ele começa, pega uma fonte, né, um vértice que está com grau de entrada zero, e aí ele coloca na fila, tá bom? Aí ele vai, aí o algoritmo vai funcionar como? Ele vai falar assim, enquanto essa fila não está vazia, o que, que eu faço? Eu pego, e aí quem que tem que estar nessa fila? Todo mundo que tem grau de entrada zero, tá? Então no começo, só quem tem grau de entrada zero aqui, para esse de grafo aqui é esse zero. Aí ele tira um cara da fila, aí ele faz o quê? Olha para os vizinhos aqui e diminui um lá no grau de saída. Quando ele diminuiu, se esse grau de entrada, né? Desculpa. Se esse grau de entrada ficou zerado, aí ele joga esse cara no final da fila, tá bom? Então ele jogou o 2 na fila, aí diminuiu o grau de entrada do 4, diminuiu o grau de entrada do 3, deu zero, jogou na fila, tá bom? Vamos supor que ele foi pro 3 primeiro, e aí depois pro 2. Aí agora ele vai tirar o cara da fila, certo? Então o primeiro que estava na fila era o 3. Aí a mesma coisa, ó, ele olhou para o 4, diminuiu 1 no grau de entrada, ficou 1 ainda, né? Que ainda tem esse arco verde, então ele não faz nada. Diminuiu o grau de entrada do 5, que era 2 e ficou 1. Então também não vai colocar nem o 4 nem o 2 na fila. Aí ele vai pegar o próximo da fila. Quem que é o próximo da fila? O 2. Aí ele vai olhar aqui, ó, vai diminuir o grau de entrada do 1, que era 3, agora é 2, e diminuiu do 4, que era 1, né? Antes que era 1, agora ficou zerado. Ah, ficou zerado, então ele vai botar no final da fila. Aí agora a fila só tem o 4, né? Então ele vai tirar o 4 da fila. Tirou o 4 da fila. Vai olhar para os vizinhos. Olhou para o 1, estava com grau 2, né, de entrada, ficou 1. O 5 estava com grau 1 de entrada, ficou zerado. Ah, ficou zerado, então joga o 5 na fila.
né? Aí, beleza. Terminou aqui o 4, vai pegar quem está na fila. Só tem o 5 na fila. Pegou o 5 da fila. E toda vez que ele pega um cara da fila, ele vai pondo aqui no vetor TS, né? Ó. Tirou o 0 da fila, botou aqui, ó. Tirou o 3 da fila, colocou aqui. Tirou o 2 da fila, colocou aqui. Tirou o 4, colocou aqui. Tirou o 5, colocou aqui. Aí olhou aqui o arco saindo do 5, ó, diminuiu o grau de entrada do 2, que estava em 1, zerou. Zerou, jogo na fila. Né? Aí eu vou pegar da fila. Aí eu só tenho 1 na fila. Tirei da fila, joguei aqui no TS. Completou, né? Terminou. Terminou meu algoritmo. Beleza? Ele conseguiu a ordenação topológica. Tá bom? Então vamos ver aqui agora o código, né? Então, primeira coisa, ó, zerou lá o vetor do que conta lá o grau de entrada. Eu estava falando grau de saída, né? Às vezes eu troco as palavras, né? Às vezes eu assisto meus slides, me dá um negócio assim, eu falo, putz, eu falei uma coisa e pensei outra, né? Se eu falei alguma vez grau de saída, eu estava querendo falar grau de entrada, tá? Então ele zerou aqui o vetor dos graus de entrada, e aí depois ele vai olhar para cada arco do digrafo, e aí ele pega a ponta final do arco, que é o W, né? E dá um mais aqui no grau de entrada do W, tá bom? Então passou aqui dessas linhas aqui, eu tô dentro desse vetor in aqui, eu sei qual é o grau de entrada de cada vértice, certo? Aí vamos lá, ó. Eu coloco na fila quer dizer, eu inicializei a fila, né? Com o tamanho máximo que ela pode ter, tá? No máximo pode ser que entre todos os vértices aí na fila. Aí eu faço um laço aqui para colocar na fila todas as fontes, né? Então todos os vértices que tem grau zero, tá bom? É importante nesse caso aqui colocar todas as fontes, tá? Porque às vezes o teu digrafo ele pode ter mais do que uma fonte, tá? E se você não colocar todas, aí não dá certo o algoritmo, tá? Se você quiser, bola um exemplo para você mesmo verificar que isso é verdade, isso que eu estou falando, tá bom? Então você tem que colocar todas as fontes na fila. Beleza. Aí você fala lá, enquanto a fila não for vazia, faça alguma coisa. Só que aí eu estou aproveitando aqui o laço para inicializar o zero e para fazer, ou inicializar o zero, inicializar o i com o zero e dando i mais mais a cada nova iteração, tá bom? Que o i vai ser o índice dentro lá do vetor da ordenação topológica. Aí, então toda vez que eu entrar nesse laço, o que, que eu faço? Eu pego o cara que está no começo da fila, e guardo lá na posição i do vetor de ordenação topológica, e aí eu vou olhar para os vizinhos desse vértice, tá bom? Aí para cada vizinho desse vértice, o que, que eu faço? Eu faço um menos menos lá no grau de entrada dele, eu diminuo o grau de entrada dele, e aí se após eu diminuir, zerou o grau de entrada, aí eu coloco esse cara na fila, tá bom? Que agora, né, agora eu posso. Os caras que estão na fila são os caras que eu posso colocar na ordem topológica, na ordenação topológica, que não vai ter conflito com os vértices que eu já coloquei, tá bom? Aqui, para quem não lembra, só um detalhe, né? O menos menos antes indica que primeiro eu diminuo o valor que está aqui nessa posição PW aqui do in, para depois comparar com o zero. Se o i, o menos menos estivesse do lado direito, aí primeiro ele ia comparar para depois fazer o menos menos, tá bom? Então, menos menos à esquerda é uma coisa, menos menos à direita é outra coisa, tá bom? Tanto no C como no Java, tá? Beleza. Aí o algoritmo é isso, né? Aqui no final tem um free aqui para liberar o espaço alocado aí dentro dessa fila, tá bom? E aí ele devolve o i aí, tá? Então, se ele conseguiu colocar todo mundo dentro do vetor lá da ordenação topológica, o i vai ser n, tá bom? O n é o número, n não, né? V, né? Que é o número de vértices, tá bom? Beleza?
Aqui está mostrando como que implementa a fila, tá? Eu não vou nem explicar isso aqui. Vou deixar para vocês aí. Isso é bem fácil, que vocês aprenderam talvez nas primeiras aulas de AED1, tá bom? Consumo de tempo para vetor de listas de adjacência, V mais A, né? O de V mais A, certo? E a nossa implementação é com vetor de listas de adjacência, certo? Aqui, ó, só para olhar um pouquinho com mais calma aqui, ó. Esse laço aqui ele está examinando cada arco, certo? Então, V mais A, certo? Que é o número de arcos mais o número de vértices, né? Isso porque, ó, por que é V mais A, né? Você poderia falar que é só A, tá? Esse negócio do V mais A é porque pode ser que você tenha um número tão pequeno de arcos no digrafo que ele seja menor do que A. Quer dizer, desculpa, menor do que V, tá? Então, se você falar, por exemplo, o vértice ele tem o grafo ele tem 1000 vértices e tem 10 arcos, né? Então, isso aqui, esse laço, por isso que a gente usa o V mais A lá, tá bom? Que aí você vai querer calcular esse 1000 aqui das vezes que você entrou aqui e mesmo que não tinha nenhum arco saindo daquele vértice, tá? Então, o V mais A aí é por causa disso, tá? Porque no fundo o A, para qualquer grafo minimamente decente, o A já é maior do que V, tá bom? Então você poderia falar que é O de A, tá bom? Em vez de falar O de V mais A, tá bom? Mas para ficar mais preciso aí é O de V mais A. Beleza. Aí aqui, ó, esse trecho aqui do código, né? Operação de colocar na fila é tempo constante, né? Então aqui é θ de V, né? Depois aqui, ó, como cada vértice ele entra na fila uma única vez, certo? Ele nunca vai entrar na fila duas vezes, né? Porque o que pode acontecer aqui, se você rodar esse algoritmo com, com um ciclo, o que vai acontecer? A hora que ele vai vir em algum momento, você vai somar o grau de entrada lá, desculpa, diminuir o grau de entrada de um vértice que já estava zerado, né? Você foi colocando os vértices lá na ordenação, aí de repente você pegou um vértice aqui que tinha arco voltando, né? Você não, quer dizer, na verdade aqui você não é que você pegou, né? Você nunca vai pegar. Você só pega o cara quando ele é grau zero, né? Não, então não, o que aconteceu é outra coisa, não é o que eu ia falar. O que vai acontecer é assim, você foi colocando os vértices na ordenação topológica e aí chegou um ponto que você falou, meu, eu fui, de todo mundo que eu coloquei aqui, eu fui diminuindo o grau de entrada lá dos outros caras, só que eu cheguei num ponto que todo mundo está com grau de entrada positivo, então não tem nenhuma fonte, né? Essa coisa da fonte ela é meio recursiva, né? Você fala o DAG, ele tem a fonte, ó, eu tenho que pegar a fonte. Aí uma vez que eu elimino a fonte e os arcos que saem dela, aí eu tenho outras fontes, né? Eu tenho o 2 e o 3. Aí uma vez que eu elimino o 2 e o 3, eu vou ter outra fonte aqui que é o 4. E assim por diante, né? Então, se o digrafo não é um DAG, o que vai acontecer? Vai chegar um ponto do algoritmo que você vai parar e vai falar, não tem ninguém aqui, eu já eliminei alguns caras aqui, não tem mais nenhum agora que tem grau de entrada zero, eu não consigo continuar o algoritmo, né? E aí isso aí vai indicar a existência do ciclo, tá bom? Então é isso que acontece com o algoritmo, tá? Quando ele não consegue ir com o i até o final, beleza? Então tá bom, vou deixar o código da fila aí para vocês olharem depois. Ah, então, cá, eu tava querendo falar do tempo também, né? Então assim, cada vértice ele entra na fila uma única vez, no máximo, tá bom? Ele só entra quando o grau de entrada dele é zero, né? Então você só vai conseguir isso uma vez, né? Você nunca vai, né? Das próximas vezes não tem como você chegar nele se ele está com grau de entrada zerado, né? Então cada vértice entra na fila no máximo uma vez. Aí uma vez que eu tiro ele da fila, o que eu vou fazer? Eu vou olhar os arcos saindo dele, né? Então, ou seja, no máximo eu vou olhar cada arco do digrafo uma vez, tá bom? Então esse pedaço aqui do código é no máximo O de V mais A também, beleza? Essas operações aqui são tudo constante, né? Verificar se a fila está vazia,
pegar o cara que está no começo da fila, colocar um cara no final da fila, tudo isso é operação de tempo constante. Beleza. Agora tem um outro algoritmo de ordenação topológica. Eu vou parar aqui a aula, vou gravar esse outro algoritmo no próximo vídeo.